Ana acordou sobressaltada com o som de um grito e quando pela casa antiga em Lisboa. Era a voz de sua mãe, Isabel, misturada a soluços desesperados. No quarto ao lado, o pai, Manuel, murmurava pressa em voz baixa, como se tentasse exorcizar um demónio invisível. Ana correu para lá, o coração acelerado, e encontrou os pais debruçados sobre uma carta amassada. O que aconteceu? Perguntou ela, mas já sabia. A carta era dela, escrita na noite anterior em um impulso de desespero, confessando seu amor por Maria, a amiga de infância que se tornara algo mais. Isabel ergueu os olhos vermelhos, o rosto contorcido de dor e raiva. Você nos destruiu, Ana. Como pôde fazer isso? Com uma mulher? Manuel balançou a cabeça, incapaz de olhar para a filha. Isso é contra Deus, contra a família. Você precisa se casar com João, como combinamos. É o único jeito de salvar sua alma e a nossa reputação. A família de Ana era o epítome da tradição portuguesa, católicos devotos, vivendo em uma casa centenária no bairro Alto, onde as paredes ecoavam histórias de gerações passadas. Manuel era um advogado respeitado, Isabel uma professora aposentada que organizava festas de beneficência na paróquia. Ana, aos 28 anos, era a filha única, destinada a perpetuar o legado. Mas desde a adolescência, ela sentia um vazio que nenhum namorado arranjado preenchia. Maria entrara em sua vida aos 15, como vizinha nova, com seus cabelos cacheados e sorriso que iluminava as ruas estreitas de Alfama. Elas cresceram juntas, compartilhando segredos, sonhos e, aos poucos, toques que iam além da amizade. Ana lutava contra isso, rezava noites inteiras na igreja de São Vicente, pedindo para que Deus a curasse. Mas o amor por Maria só crescia, como as ondas do Tejo invadindo as margens. Naquela manhã fatídica, após a carta ser descoberta, a casa virou um campo de batalha. Isabel trancou Ana no quarto, gritando que chamaria o padre para uma intervenção. Manuel, mais contido, ligou para João, o noivo imposto, um jovem engenheiro de família influente em Porto. Vamos adiantar o casamento, disse ele ao telefone. É a única solução. Ana, sozinha no quarto, sentia o peito apertado. Ela amava Maria, mas o peso da família era esmagador. Lembrou-se da primeira vez que se beijaram em uma festa de São João, escondidas atrás de uma fogueira. Foi um momento de liberdade, mas seguido de culpa infinita. Eu não posso ser assim, pensara Ana então. Agora, com a porta trancada, ela questionava tudo. Ligou para Maria em segredo, sussurrando, eles sabem. O que fazemos? Maria, do outro lado, voz tremendo, enfrentamos juntas. Eu te amo, Ana. Mas o confronto veio rápido. Isabel arrastou Ana para a sala, onde o padre já esperava, rosário na mão. Isso é uma doença do mundo moderno, disse ele, olhos severos. Você precisa renunciar a esse pecado. Ana ficou em silêncio, o corpo rígido. Dentro dela, uma tempestade, o amor por Maria versus o dever filial. Ela viu nos olhos da mãe não só raiva, mas medo de perder a filha para um estilo de vida que a sociedade lisboeta condenava. Em Portugal, apesar das leis progressistas, as famílias tradicionais ainda viam a homossexualidade como tabu. Ana pensou em tias que sussurravam sobre aquela prima distante que fugira para Madrid. Eu não quero ser exilada, pensou ela. Mas ao imaginar uma vida sem Maria, o pânico invadiu. À tarde, João chegou, impecável em seu terno. Ele era gentil, mas Ana via nele apenas uma prisão dourada. Eu sei que você está confusa, disse ele, pegando sua mão. Mas o casamento vai nos unir. Sua família confia em mim. Ana retirou a mão, o estômago revirando. Era uma traição a si mesma, mas recusar significava romper com tudo. Maria mandou uma mensagem, não case com ele. Venha comigo. O dilema dilacerava, escolher o amor e enfrentar o ostracismo, ou ceder e viver uma mentira? Naquela noite, Ana escapou pela janela, correndo pelas ruas empedradas até o apartamento de Maria encheado. Elas se abraçaram, lágrimas misturadas. Vamos fugir, disse Maria.
Mas Ana hesitou. E minha família? Eles vão sofrer. Maria olhou nos olhos. E você? Quanto mais vai sofrer fingindo? O dia seguinte trouxe mais caos. Isabel descobriu a fuga e chamou a polícia, alegando que Ana estava instável. Manuel, relutante, concordou. Ana e Maria se esconderam em um café escondido, planejando. Precisamos confrontá-los, disse Maria, forte como sempre. Ela viera de uma família mais liberal, de artistas em Sintra, mas mesmo assim enfrentara rejeição ao se assumir. Meu pai me deserdou por um tempo, confessou ela. Mas voltei mais forte. Ana admirava isso, mas sua própria fraqueza a consumia. Eu sou covarde, murmurou. Maria a beijou suavemente, não. Você é humana. Enquanto isso, João, ferido, confrontou Manuel. Se ela não me quer, por que forçar? Mas Manuel insistiu, é pela salvação dela. Ana decidiu voltar para casa, sozinha, para um confronto final naquele file. Eu preciso explicar, disse a Maria. Ao chegar, encontrou os pais destruídos. Isabel chorava. Por quê, filha? Nós te demos tudo. Ana, voz trêmula, respondeu, porque eu amo ela. Não é escolha, é quem eu sou. Manuel ficou em silêncio, mas seus olhos traíam conflito. Ele lembrava de um irmão gay que fugira nos anos 70, nunca mais visto. Eu não quero perder você, disse ele por fim. Mas Isabel explodiu, então renuncia a isso. Ana sentiu o chão sumir. Escolher Maria significava perder os pais? O preço era alto e a dúvida a corroía. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções em Lisboa. Ana voltou para o apartamento de Maria, mas o peso da decisão a seguia como uma sombra. Elas passavam noites discutindo o futuro, entre beijos roubados e planos incertos. Podemos morar em Madrid, sugeria Maria. Lá é mais acolhedor. Mas Ana pensava nos pais, Isabel, com sua saúde frágil, e Manuel, que envelhecera 10 anos em uma semana. Ela ligava anonimamente, ouvindo a voz da mãe pelo telefone público, mas desligava antes de falar. A culpa a devorava. Eu os traí, confessava Maria. Esta, paciente, respondia, não. Você se libertou. Mas Maria também lutava, sua própria família, embora mais aberta, pressionava por normalidade. Sua mãe ligava, isso vai passar, filha. Encontre um bom homem. Enquanto isso, João não desistia. Ele procurou Ana pelas ruas, deixando mensagens em cafés que ela frequentava. Eu te perdoo, escreveu em um bilhete. Volte para nós. Ana rasgou o papel, mas o gesto a assombrava. Ele representava a vida certa, casamento, filhos, aprovação social. Em Portugal, onde o casamento gay era legal desde 2010, mas as mentalidades mudavam devagar, muitas lésbicas viviam em segredo. Ana lera sobre isso em fóruns online, histórias de mulheres que casavam com homens para agradar famílias. Será que eu consigo? Questionava-se. Mas ao olhar para Maria, dormindo ao seu lado, sabia que não. O confronto inevitável veio em uma reunião familiar orquestrada por João. Ele convenceu Manuel a marcar um jantar em um restaurante em Belém para conversar. Ana, relutante, aceitou, mas levou Maria. Ao chegarem, o ar estava carregado. Isabel gelou ao ver Maria. Ela aqui? Isso é provocação. Manuel tentou acalmar, vamos ouvir. João, sentado ao lado de Ana, sussurrou, eu ainda te amo. Mas Ana o ignorou, focando nos pais. Eu não posso casar com ele, disse ela. Meu coração pertence a Maria. Isabel explodiu em lágrimas, você está nos matando. O que os vizinhos vão dizer? A paróquia? Manuel, mais reflexivo, perguntou, é mesmo amor ou confusão? Ana descreveu seus sentimentos, a luta interna, as noites insones. Maria interveio, é real. Nós nos amamos.
João, sentindo-se traído, reagiu mal. Você me usou como disfarce, acusou Ana. Ela negou, eu tentei ser o que esperavam. Mas João, ferido, saiu batendo a porta. Isabel seguiu, deixando Manuel sozinho com as duas. Ele olhou para Ana, eu vi meu irmão sofrer por isso. Ele se foi para sempre. Pela primeira vez, Ana viu vulnerabilidade no pai. Eu não quero ir embora, disse ela. Manuel suspirou, então lute por nós. Mas o que isso significava? Renunciar a Maria? O dilema moral a rasgava, lealdade familiar versus autenticidade. Nos dias que se seguiram, a pressão social aumentou. Rumores se espalharam no bairro, a filha dos Santos é você sabe. Ana sentia olhares julgadores na rua, na padaria. Uma tia ligou, isso é vergonha para a família. Maria, mais resiliente, a apoiava, ignora-os. Nós somos mais fortes. Mas Ana duvidava. Ela visitou o padre em segredo, buscando orientação. O amor é de Deus, disse ele. Mas isso é contra a natureza. Ana saiu mais confusa. Em casa com Maria, elas brigaram pela primeira vez. Você ainda hesita? Perguntou Maria. Sim, admitiu Ana. Perder minha família dói demais. Maria, magoada, disse, então escolha. Eu não aguento mais. A traição veio de forma inesperada. João, vingativo, espalhou a carta de Ana em redes sociais anônimas. Lisboa fervia com o escândalo. Isabel sofreu um colapso, hospitalizada. Manuel culpou Ana, veja o que causou. Ana correu para o hospital, encontrando a mãe fraca na cama. Me perdoem, sussurrou. Isabel, olhos fechados, volte para o normal. Ana saiu destruída. Maria esperava do lado de fora, não ceda. Mas o preço era visível, a saúde da mãe, a reputação do pai. Ana questionava, vale a pena? Naquela noite, sozinha no Tejo, ela chorou, decidindo o impensável. A decisão de Ana abalou tudo. Ela ligou para Maria, preciso de espaço. Maria, chocada, o quê? Depois de tudo? Ana explicou, minha mãe está morrendo por minha causa. Não era literal, mas o stress agravara a hipertensão de Isabel. Maria implorou, não me abandone. Mas Ana desligou, o coração partido. Ela voltou para casa, encontrando Manuel aliviado. Graças a Deus, disse ele. Isabel, ainda no hospital, sorriu fracamente ao vê-la. Você veio back, murmurou. Ana assentiu, mas dentro dela, um vazio imenso. Ela concordou em retomar o noivado com João, que aceitou, triunfante. Vamos esquecer o passado, disse ele. Mas o passado não esquecia. Ana vivia como um fantasma, sorrindo em jantares familiares, planejando casamento na igreja da Sé. Maria mandava mensagens, você me traiu. Ana bloqueou o número, mas as palavras ecoavam. Ela sonhava com Maria, acordando em lágrimas. A sociedade aprovava, vizinhos parabenizavam, a paróquia rezava pelo casal. Mas Ana se sentia presa em uma jaula. Isso é o certo? Questionava-se no espelho. O conflito interno a consumia, moralmente, obedecer aos pais era virtude, mas negar seu amor era pecado contra si mesma. João notava a distância. Em um passeio pelo castelo de São Jorge, ele confrontou, você ainda pensa nela? Ana mentiu, não. Mas ele sabia. Eu posso te ajudar a superar, disse. Ana o beijou forçadamente, sentindo nojo de si. Enquanto isso, Maria afundava. Ela se mudou temporariamente para Porto, trabalhando em uma galeria de arte, mas a dor a seguia. Amigos a viam bebendo sozinha em bares. Ana me destruiu, confidenciava. Uma noite, ela ligou para uma linha de apoio LGBT em Lisboa, chorando. Como sobreviver a uma traição assim? O casamento se aproximava, marcado para junho, na época das festas populares.
Ana provava o vestido, branca como uma noiva tradicional, mas seus olhos estavam mortos. Isabel, recuperada, planejava tudo. Isso vai nos unir de novo. Manuel, mais quieto, observava a filha. Ele lera sobre a homossexualidade em livros escondidos, questionando suas crenças. Talvez eu esteja errado, pensou. Mas o orgulho o impedia de falar. Ana, em uma crise, visitou um terapeuta em segredo. Eu me sinto dividida, confessou. O terapeuta, a autenticidade é chave. Mas famílias importam. Ana saiu mais confusa. Então veio o reencontro inesperado. Em uma feira em Alfama, Ana esbarrou em Maria. Elas se olharam, o tempo parando. Maria, mais magra, olhos fundos, feliz com sua escolha. Ana, voz rouca, não. Elas foram para um canto escondido, conversando horas. Maria contou sua dor, você me abandonou por eles. Ana chorou, eu os escolhi para não os perder. Maria tocou sua mão, mas perdeu a si mesma. O toque reacendeu tudo. Ana sentiu o amor vivo, mas o medo a paralisou. Eu vou casar, disse. Maria, ferida, foi embora, então adeus. A noite antes do casamento, Ana não dormiu. Ela escreveu uma nova carta, desta vez para si, o que é certo. Lembrou de histórias de mulheres portuguesas que lutaram por direitos, como nas marchas de orgulho em Lisboa. Eu posso ser forte, pensou. Mas o amanhecer trouxe dúvida. No altar, vestida de branco, ela viu João sorrindo, pais orgulhosos. O padre começou, queridos fiéis. Ana olhou para a porta, esperando um milagre. O milagre veio na forma de Maria. Ela irrompeu na igreja, vestida simplesmente, olhos flamejantes. Par, gritou. O silêncio caiu sobre os convidados. Isabel se levantou, saia daqui. Manuel tentou acalmar. João, pálido, o que é isso? Maria avançou pelo corredor, Ana, não faça isso. Você me ama. Ana, no altar, tremia. O padre protestou, isso é sacrilégio. Mas Ana, em um surto de coragem, tirou o véu, eu não posso casar. O caos explodiu, murmúrios, choros. Isabel desmaiou, Manuel amparou. João, humilhado, saiu correndo. Ana correu para Maria, abraçando-a na nave. Me perdoem, sussurrou. Elas fugiram juntas, deixando a igreja em alvoroço. Nas ruas de Lisboa, sob o sol de junho, elas andaram de mãos dadas. Agora o quê? Perguntou Ana. Maria, enfrentamos o mundo. Mas o preço era imediato. Isabel ligou, histérica, você está morta para mim. Manuel, mais calmo, dê tempo. A família se fechou, tios cortaram contato. Ana e Maria se mudaram para um pequeno apartamento em Cascais, longe do bairro. Os meses seguintes foram de reconstrução. Ana perdeu o emprego em uma firma conservadora, mas encontrou outro em uma ONG LGBT. Maria continua na arte, expondo pinturas inspiradas na dor delas. Elas enfrentavam olhares na rua, comentários online. Pecadoras, liam em posts anónimos. Mas o amor as fortalecia. Ana visitava o terapeuta regularmente, lidando com a culpa. Eu traí meus pais? Perguntava. Não. Você escolheu viver? Respondia o profissional. João, por sua vez, seguiu em frente, casando com outra. Mas guardava rancor, espalhando boatos. Isabel, amargurada, recusava contato. Manuel, porém, começou a mudar. Ele leu livros, assistiu documentários sobre diversidade. Uma noite, ligou para Ana, eu errei. Seu tio. Ele era gay e eu o expulsei. Ana chorou, por que não disse antes? Manuel, medo. Mas agora quer conhecer Maria. A reconciliação veio devagar, em um café neutro.
Isabel resistia, mas Manuel insistia: ela é nossa filha. Maria e Ana enfrentaram mais testes. Uma amiga comum as traiu, revelando detalhes íntimos para a imprensa local. Um artigo saiu: escândalo em família tradicional, filha abandona altar por amor lésbico. Elas foram alvos de ódio online, mas também de apoio de comunidades que era em Portugal. Marchas de orgulho as inspiraram. Ana falou em um evento: o amor não tem gênero. Mas o preço é alto. Maria aplaudiu, orgulhosa. Com o tempo, Isabel amoleceu. Vendo Manuel visitar as filhas, agora via Maria como tal, ela cedeu. Em um Natal tenso, a família se reuniu. Isabel, olhos baixos: eu temi perder você. Ana: eu temi perder a mim. Abraços vieram, lágrimas de cura. Mas cicatrizes permaneciam. Anos passaram em Portugal e a vida de Ana e Maria se estabilizou. Elas se casaram em uma cerimônia simples na praia de Guincho, com amigos e Manuel presente. Isabel, relutante, compareceu, um passo gigante. Eu ainda rezo por vocês, disse ela, mas com um sorriso. Ana trabalhava em advocacy, ajudando outras mulheres lésbicas em famílias conservadoras. Maria expunha internacionalmente, suas obras capturando a fragilidade do amor proibido. Elas adotaram um cachorro, sonhando com filhos no futuro. Mas o passado ecoava. João, agora divorciado, encontrou Ana por acaso. Você me destruiu, disse. Ana: eu me destruiria se ficasse. Ele assentiu, perdoando por fim. A sociedade mudava, mais aceitação, mas ainda lutas. Ana refletia sobre as escolhas, a traição inicial, a renúncia, a reconquista. Cada decisão tem um preço, pensava. No fim, Ana se perguntava: foi certo priorizar o amor sobre a família, mesmo que temporariamente? Ou o dever filial deveria prevalecer? O que você acha? Ana agiu corretamente ao seguir seu coração, ou errou ao causar tanto sofrimento?